Vocês estão felizes? Amém. Também estou muito feliz. A gente teve um fim de semana muito especial semana passada, né? Algo realmente que o Senhor nos entregou, falou aos nossos corações. E eu queria continuar um pouquinho daquilo que o Mark compartilhou com a gente. Um gancho de algo que ele nos disse, né? Acho que foi na segunda-feira, quando ele estava dizendo sobre a igreja. E ele diz que se Jesus está na igreja, as pessoas vêm, né? Às vezes a gente não tenta fazer grandes performances, grandes coisas, mas na verdade o que nós precisamos é que o Senhor esteja na igreja, que o Senhor esteja aqui. É Ele que atrai, é Ele quem faz, é Ele que é o centro. O Senhor precisa estar. E eu comecei a orar e falei, Jesus, e o que nós como igreja precisamos fazer para que o Senhor venha? O que nós como igreja precisamos fazer para que o Senhor esteja? Porque não é porque existem algumas pessoas reunidas, existem algumas pessoas juntas que o Senhor necessariamente está. Infelizmente, essa é a verdade. Mas o que nós, como instituição, como igreja, como família, como corpo de Cristo, precisamos fazer para que Ele venha, para que a presença dEle esteja aqui e que assim as pessoas sejam atraídas e que assim as pessoas tenham vontade de estar aqui, porque eu vejo que o meu amado está lá, eu vejo que Jesus está lá, então eu quero estar na igreja. O que é necessário? O que nós como igreja precisamos fazer, né? Às vezes nós traçamos muitas coisas para as nossas vidas e vemos a igreja como algo que nos alimenta, nos conforta, nós sentimos a presença, nós viemos aqui porque é bom andar em família, porque é bom ser corpo de Cristo, mas nós muitas vezes esquecemos de falar, Jesus, qual é o nosso papel daqui para fora, né? Qual é o papel da igreja de Cristo, além de me alimentar, me tocar, sentir a presença de Cristo, ser transformado. Mas tá, Senhor, qual é o papel da igreja daqui em diante? Porque muitos de nós aqui já estamos na igreja há muitos anos. Já estamos na igreja há muito tempo. E sabemos o quanto é maravilhoso aquilo que o Senhor nos faz através do corpo. Mas é hora de nós perguntarmos, e qual é o papel daqui para frente? Qual é o papel de Jesus daqui adiante? E eu queria que você abrisse, por favor, em Mateus capítulo 21, versículo 27. Gente, estou sentindo, não vamos dispersar, vamos pedir para o Senhor vir falando aos nossos corações, não deixe que nada tire a nossa atenção, que a gente fique disperso, porque o Senhor quer falar através das nossas vidas, amém? Então vamos focar, vamos pedir para Jesus nos manter atentos à palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos, lá em Mateus diz assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então ele diz, não quero, né? Não vou. De repente veio, não, tá bom. E fez. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas o que aconteceu? Ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Quem eram os publicanos, querido? Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Então, o que eles faziam? Eles traíam o seu povo, porque se eles trabalhassem para os publicanos, eles ganhavam dinheiro, eles enriqueciam. Então, eles traíam para quê? Por benefício próprio. Então, ele está dizendo que as prostitutas e os publicanos, o que eles fizeram? Creram. Eram pessoas traidoras. Eu troquei os nomes, Xande? Não.
Eram pessoas que traíram, eram pessoas que você não podia ter confiança. E o que eles fizeram? Eles creram e vocês não. Então Jesus traz aqui para a gente começar a analisar o quê? Aquele que estava com o coração tão disposto, que na hora que Jesus disse vá trabalhar, ele disse sim, eu vou, com certeza eu vou agora mesmo. O que ele fez? Não foi. Mas aquela pessoa que endureceu o coração, que disse não vou fazer, se arrependeu e fez o que tinha que ser feito. Jesus nos mostra nessa passagem como muitas vezes a nossa intenção, o nosso julgar e os nossos olhos engana o coração, né? A gente tem trabalhado muito com a liderança e falado muito com a liderança sobre isso. Queridos, nós precisamos ter uma revelação das pessoas. Porque muitas vezes aqueles que dizem não, que parecem não estar dispostos, vão ser as pessoas que mais vão nos surpreender. Porque eles vão ter um coração arrependido e disposto a mudar. Eles vão ter um coração arrependido e vão dizer, não, eu não vou fazer, mas vai passar 5 minutos que eles vão fazer, vão estar lá trabalhando, vão estar lá servindo. E a igreja precisa o quê? Ter uma revelação do Senhor, daqueles do quais foram chamados. Eu não sei se você já teve essa impressão de olhar para algumas pessoas da tua família e dizer assim, gente, não tem o que eu faça. Eu não consigo nem pregar o evangelho para essa pessoa. É impossível. Como que eu vou falar de Jesus? Essa pessoa é impossível que ela se converta. Querido, numa fala dessa, você está desdenhando do poder de Deus. Porque Jesus pode fazer. Aquela pessoa que para você parece ser impossível, que diz não, que não concorda, pode ser alguém que tem um coração disposto e inclinado a mudar de vida. Então Jesus, em tempos tão difíceis como hoje, tem desconstruído a nossa medida. Jesus tem desconstruído a medida que eu e você temos, por coisas que nós aprendemos, que nós falamos. Jesus está desconstruindo essas coisas. E está fazendo o quê? E está nos mostrando a medida do reino de Deus. A medida do reino de Deus. Então, aquele filho que com a boca disse sim, com o coração negou. Mas aquele que com a boca disse não, teve um coração arrependido e aquebrantado. Teve um coração disposto. Eu brinco com o Xande às vezes, que eu peço alguma coisa para ele fala não, porque ele tem prazer em falar não. Mas 10 minutos depois ele está falando o que eu falei para ele fazer. Porque casamento, meu querido, casamento, eu vou falar não, porque eu não vou aceitar ela falando assim comigo de primeira. Você acha que eu vou levar o lixo agora? Você acha que eu vou levar o lixo agora que ela mandou levar o lixo? Eu vou levar meu cachorro para passear e levo o lixo, mas eu não levei o lixo. Eu levei o cachorro para passear. Eu não levei o lixo, eu não fiz o que a minha esposa está mandando. Eu levei o cachorro para passear. Esses irmãos que tiram a gente do sério muitas vezes, os quais nós devemos inclinar os nossos corações e acreditar nas pessoas. Acreditar naquilo que Jesus pode fazer em mim e em você. Então, como que Jesus vem até a igreja? Como que nós chamamos a presença para que ela seja atraente para os de fora? Tendo coração como o de Jesus. Sendo parecido com Jesus. Querido, nós estamos pregando há meses unidade, coração parecido com o Senhor, ser o menor, se entregar, porque esses tempos têm nos pedido isso. Agradar ao Pai, fazer o que Jesus está pedindo, tem a ver com arrependimento. Assim como essa pessoa, esse filho falou, não, eu não vou, mas ele se arrependeu e foi. Agradar ao Senhor tem a ver com arrependimento, tem a ver com entrega, tem a ver com fazer a vontade de Deus. E como que nós entramos nesse lugar? Como que nós agimos dessa forma de ser parecido com Jesus? De ser parecido com Jesus. Como que nós fazemos sendo uma igreja santa? Santidade. Santidade ao Senhor. Ontem à noite eu estava em casa e, de repente, eu me vi mexendo no celular, vendo algumas coisas ali. Enfim, uma pessoa falando da outra, vídeos que um jogava no outro e falando coisas que realmente não traziam. Eu perdi 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E aquilo não estava me agregando em nada. Só que não tinha nada de mal eu ver aquele vídeo. Aquele vídeo não tinha nada que
que me levasse ao pecado, mas aquele vídeo não me acrescentava em nada. Mas como ele não tinha nada de mal, a hora que eu olhei aquele vídeo, tudo bem, eu vou ficar aqui meia hora, ele não tem nada de mal. Mas aquele vídeo não me trazia no coração nada que me acrescentasse. E Jesus falou para mim, para de perder tempo com essas coisas. Busque a santidade do Senhor. Busque aquilo que edifica, aquilo que transforma. Se não te acrescenta, tira da sua vida. Ao mesmo tempo que Jesus tem nos trazido para uma liberdade, Ele tem nos chamado para um posicionamento como nunca. Ao mesmo tempo que Jesus tem mostrado como é leve o Evangelho, Ele tem pedido um posicionamento da igreja como Ele nunca pediu. E como que você fica desses dois lados? Pedindo discernimento e sabedoria para fazer a coisa certa. Pedindo discernimento e sabedoria para não ir, para não ser tão leve ao ponto de você banalizar e perder horas com coisas que não te acrescentam. Querido, a igreja é santa porque o Senhor é santo e Ele é o autor dela. A igreja é santa porque o dono dela é o santo, é o único. E por isso que a igreja é santa. Cristo se entregou pela igreja para santificar ela e para que através dela as pessoas fossem santificadas. A vocação da igreja é ser santa. O chamado da igreja é ser santo. E se nós somos santos, nós tocamos nas pessoas. E através de nós elas se tornam santas, porque Jesus está em nós. Porque é Jesus que habita dentro de nós. Então, se você está procurando o seu chamado, aquilo que você deve fazer, querido, busque primeiro ser santo. Para de quebrar a cabeça tanto tempo, buscando o seu grande chamado. Aquela coisa grandiosa que você precisa fazer para Jesus. Primeiramente, seja santo. Santo assim como Deus é. Santo nas nossas palavras, nas nossas ações. Santo quando ninguém vê. Santo quando o vídeo não é tão ruim, mas não te agrega. Seja santo. Se a igreja for santa, as pessoas vão olhar para nós e vão ser atraídas, porque Jesus vai estar aqui. Jesus vai estar aqui. Em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós precisamos caminhar em busca todos os dias do que a gente estava cantando aqui. Nosso Rei está voltando. Nosso Rei está voltando. Como pessoas preparadas, nos tornamos santos porque o nosso Rei está chegando. Porque o nosso Rei está voltando. Quando você recebe uma visita à sua casa, você arruma a sua casa. Pelo menos deveria, né? Arruma a sua casa. Você põe a melhor louça. Você serve a sua melhor comida porque a visita está chegando. E a nossa vida com Jesus todos os dias tem que ser isso. Eu busco o meu melhor sacerdócio, o meu melhor tempo com Deus. Por quê? Porque o meu Rei está voltando. E eu, como morada dele, preciso ser santa. Então, se eu brigo, eu não brigo mais. Se eu grito, eu não grito mais. Porque eu me torno santo. O arrependimento me torna santo. A vontade de não fazer mais aquilo que eu fazia me torna santo. Então, a igreja é chamada para ser santa. Essa é a nossa maior vocação. Desconstrói coisas que você tem tanto construído e busca a partir de hoje a santidade de Deus. É muito mais leve do que muitas vezes a nossa busca e a nossa obrigação de ser tira prazeres pequenos, como é ser santo. Como é você olhar para aquilo que te fazia pegar e hoje em dia você olha, isso não mexe mais comigo. Isso é uma grande conquista. Você que era viciado em pornografia e hoje consegue ficar sozinho e não ver um vídeo de pornografia. E isso é muito mais lindo do que uma busca incessante por ser algo. É celebrar primeiro pequenos começos. Ontem a gente estava conversando que nós passamos por muitos processos, mas os nossos filhos não vão passar. Você já percebeu que a Malu nunca vai ter um problema de dizer: meus pais se separaram, meu pai me abandonou. A Malu não vai ter lembranças de um Xande batendo em mim,
Coisas tão difíceis que eu tive. Por quê? Porque a minha mudança de vida está gerando na minha geração um novo posicionamento de vida. A minha filha não vai passar pelo que eu passei, porque eu tenho me posicionado. Ontem eu falei para as meninas, a sua semente hoje não tem a ver com você, tem a ver com a sua geração. Então a minha filha, esses traumas ela não vai ter. Essas dores que eu passei, ela não vai passar, porque a minha casa tem se tornado santa. E é difícil pra caramba, querido. É difícil ser santo. É difícil manter um casamento santo. É difícil manter a finança santa. É difícil. Mas quando vem isso no meu coração, de que a Malu não vai precisar passar por isso, porque ela tem conhecido ao Senhor e nossa família tem conhecido ao Senhor, vale a pena todo o sacrifício. Vale a pena você abrir mão de todas as coisas. Nós precisamos ser uma igreja sem rótulo, uma igreja sem fantasias, uma igreja sem nada que tampe realmente que nós somos. Ontem eu estava conversando com as meninas, como eu disse, e eu não sabia, elas não conheciam a minha história, o meu testemunho. E na verdade eu testemunhei uma vez no hotel e elas não sabiam, e eu falei, elas começaram a perguntar como foi isso, como foi tal coisa. E eu comecei a contar para elas, e uma das meninas falou ontem assim para mim, pastor, eu olhava para você, eu nunca imaginei que você era assim. Eu falava, pastor, tem uma cara de patricinha. Tem uma cara de patricinha que nunca viveu nada na vida. E de verdade isso me emocionou. Sabe por quê, querido? O que eu fui não sangra mais em mim. O que eu fui não sangra mais. Você olha para mim e não me vê como uma pessoa derrotada. Sabe por quê? Porque eu tenho tentado santificar a minha vida para ser parecida com Cristo. Então, talvez eu tenha cara de patricinha. Mas as pessoas que olhavam para mim antes tinham muita pena de mim. As pessoas que me conheciam lá atrás tinham muito pena e falavam muito, essa menina não vai dar em nada. Mas isso não sangra mais, porque eu tenho me santificado no Senhor. Eu tenho tentado ser amorosa, eu tenho tentado ser diferente, porque não foi nada disso do que eu recebi. Eu falei para Mirella ontem, Mirella, com 3 anos de idade, meu tio tentou matar minha mãe na minha frente. Afogava minha mãe com um travesseiro na cara dela. E eu falava para ele parar e ele não via, e eu escondidinha na porta. E ele quase tentava matar minha mãe. E daí minha mãe, querendo fugir disso tudo, tentou arrumar um marido. Que esse marido fez? Passou HIV para ela. E ela estava grávida, e o neném que nasceu com HIV também. E a minha mãe, quando descobriu isso, que virou uma usuária de droga. E a minha mãe dizia pra mim que eu era uma derrotada, que ninguém ia casar comigo. Várias palavras horríveis, que ninguém ia me aguentar, que eu ia morrer sozinha, que ela tinha pena da minha vida. Eu chegava em casa, minha mãe estava tendo relação sexual com um morador de rua. E eu ficava olhando no buraquinho da porta. E ela tendo relação sexual com ele. Eu dizia, agora ele vai entrar no meu quarto e vai fazer também. E eu não vou ter com quem gritar. E o meu pai, que era meu amor, caiu do cavalo e morreu. Do nada. Sem nenhuma explicação. E 1 ano depois, esse meu irmão com HIV morreu também. E eu saí do velório do meu irmão e fiquei num bar vendo minha mãe usar cocaína a noite inteira. Porque ela não queria ir embora, que ela tinha perdido um filho. E eu dizia, que é aquilo que ela cheira? Que é isso? É estranho, porque quando ela cheira, ela fica com a boca torta, porque eu não sabia o que era aquilo. E eu ficava no bar a noite inteira, eu não pude chorar a morte do meu irmão. E eu fui embora, eu apanhei a noite inteira e tive que ir para a escola de moletom no calor, de tanto roxo que eu tinha, porque ela queria usar mais droga e não tinha dinheiro. Eu já comi colher de Nescau e Toddy para matar minha fome, porque minha mãe tinha usado todo o dinheiro com droga. Querido, todas essas coisas aconteceram. E depois de um tempo eu perdi minha mãe. Quantas vezes o Xande foi buscar minha mãe na biqueira e voltava com ela? Punha ela na moto, a gente não tinha carro, o Xande punha ela na moto, trazia ela embora.
E ela falava, me dá o que beber, porque se eu não beber eu não vou conseguir dormir de tanto crack que eu usei. E eu já estava na Poema, já era líder de GC. E já cuidava de 18, 20 meninas. E eu fazia isso pela graça de Deus, porque eu era uma menina destruída por dentro, de ver minha mãe naquela situação. E qualquer momento de alegria que eu tinha, ela falava assim pra mim, você tá aí alegre? Eu tô aqui morrendo. E quando ela morreu, eu tive síndrome do pânico, porque minha vida foi só tragédia. Então quando acabou, a minha sensação era que, qual vai ser a próxima? Cuidando de gente na igreja. Porque eu fazia aquilo com amor. E eu cria que um dia Jesus ia transformar a minha vida. Eu cria que um dia Jesus ia fazer algo. E uma vez o Leandro colocou a mão na minha cabeça, a primeira vez que ele me viu. E falou, Jesus vai fazer uma obra através da sua vida e do seu marido. Vocês vão fazer a obra juntos e muitas pessoas vão conhecer Jesus através de vocês dois. Só que, querido, isso era em 2009. 2008. A minha mãe estava usando crack na rua. Eu não tinha nem namorado, eu era sozinha. Eu comia Nescau para não passar fome. Como que isso era verdade naquela época? Como que eu acreditaria nisso? Mas existia algo dentro de mim que me mostrava que eu não estava sozinha. E eu buscava essa santidade do Senhor, e eu buscava essa entrega. E eu dizia, não é possível, não é loucura. Esse Jesus deve existir. E Ele não se esqueceu de mim. E eu, na minha inocência, buscava esse Senhor que eu nem conhecia. E eu pedia pela misericórdia de um Deus que eu nem conhecia. Porque eu falava, Deus, o Senhor vai transformar. Talvez você olhe hoje para mim, com cara de patricinha, e você fale, nossa, querido, foi uma construção que me trouxe para o lugar de hoje. Foi uma construção que me faz não desistir de ninguém aqui na igreja. Foi uma construção que me faz acreditar em cada pessoa que está aqui. Porque um dia Jesus acreditou em mim. Porque eu não cresci num berço cristão. E talvez às vezes você ter crescido nele te faz não crer mais. Talvez você ter crescido num berço cristão te fez perder o brilho pelo evangelho. E eu estou te despertando para esse lugar hoje. Jesus está te chamando para ser santo. Jesus está te chamando para ser diferente. Talvez o seu testemunho não ser pesado como o meu te faz esquecer da verdade do evangelho. Talvez a religião que a gente vive há muitos anos faz a gente esquecer do Deus poderoso. E que bom que você olha para a minha vida hoje e você não enxerga isso. Porque eu sou uma mãe graciosa, paciente. Eu sou uma esposa que tento dar o meu melhor. Eu tento não ser uma pastora carrasca, azeda, que não tem preocupação com o problema do outro. Mesmo que muitas vezes minha humanidade fale, olha o problema da pessoa perto do que você já passou. Eu falo, sai daqui, Satanás. O problema da pessoa é importante sim. É importante sim. Não importa o que eu tenha passado, para ela isso é muito difícil. E o que faz todo esse processo é Jesus, querido. É Jesus que faz todo esse processo. É Ele que nos leva para esse lugar. E eu estou te contando isso hoje, eu nem gosto de ficar falando sobre isso. Mas querido, eu estou te contando tudo isso hoje para você se arrependa e volte para o seu lugar. Se arrependa e volte para o seu lugar no coração do Senhor. Se entrega para esse lugar que o Senhor sempre foi seu. E eu lembro que depois de tudo isso que eu passei, o que eu virei numa época, já fiz a minha parte. Já carreguei a minha cruz. Nada mais de ruim acontece comigo. Então eu tive uma parte da minha caminhada na igreja que eu andava assim, já sofri tudo que eu tinha para sofrer, Jesus. Já carreguei a minha cruz. Eu achava que nada mais ia acontecer. Até que quando veio tempos difíceis e Jesus falou, volte o seu coração para esse lugar. Você não é intocável. Volte o seu coração para esse lugar de arrependimento. Então essa é a vida com Cristo. É um eterno voltar aos pés de Jesus. E se arrepender dos nossos maus atos. E se arrepender do nosso coração tão enganoso muitas vezes.
essa igreja sem rótulo, é essa igreja graciosa, é essa igreja que tanto transforma a vida das pessoas que Jesus nos chamou para ser. É para essa igreja que Jesus vai estar aqui dentro com a gente, as pessoas vão ser atraídas por ela. Então hoje eu tenho muita misericórdia daquilo que você está passando. Eu tenho muita misericórdia daquilo que você está vivendo, porque eu sei quanto é difícil é enxergar no caos o que Jesus pode fazer. Se você me contasse que eu viveria isso hoje, eu ia rir de você. Mas Jesus está nos trazendo para esse lugar novamente. Assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. Em 1 Pedro, capítulo 2... 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Comentário maldoso. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Querido, você é uma pedra que está sendo precisa para uma edificação. Cada um aqui tem uma parte do corpo necessária. A igreja pode ter um dia 3.000 pessoas. A sua parte do corpo é sua. Você é uma pedra que está sendo usada para edificação. Você tem o seu papel. Você tem a parte que Jesus reservou a você. A você e a mais ninguém. Uns de um jeito, outros de outro, mas existe algo reservado a você. E para isso que nós precisamos fazer, Jesus nos diz: livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo engano, de hipocrisia, de inveja, de falar das pessoas. Livrem-se daquilo, da sua cara carrancuda, do seu mau humor, da sua falta de gratidão. Tira tudo isso da sua vida. Você é uma pedra que está sendo lapidada para edificação, para que Jesus Cristo retorne e receba a igreja santa que Ele preparou. Querido, você tem um encargo. Você tem um propósito. Deus deu algo para você que Ele não deu para mim. E você precisa se posicionar em relação a isso. E não só esquentar a cadeira da igreja. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque se Ele quiser, Ele arranca todas as cadeiras. Nem cadeira para sentar vai ter mais. Ou talvez até o templo a gente seja perseguido e nem igreja tenha mais. Mas eu, como pedra que edifico, aonde eu estiver, eu farei parte de um propósito maior. Eu farei parte de um propósito. Deixando os rótulos para que sejamos leves no novo nível. Então, se você era uma pessoa que compartilhou, todo mundo me chamava de brava. Todo mundo me chamava de brava. Eu falei, não, eu não sou mais brava. Eu fui transformada. Não sou mais, eu não sou mais essa pessoa. Esse rótulo sai, eu não sou mais. Jesus me transformou. Eu sou leve, eu sou feliz. Isso não me pertence mais. Você fala muito dos outros, eu não falo mais. Você é muito mal-humorado, eu não sou mais. Eu estou deixando para lá aquilo que não me faz parte. Eu estou deixando de lado aquilo que não me pertence mais. Jesus tem nos levado para que as pessoas possam viver aquilo que nós vivemos. Para que as pessoas vivam essa alegria que nós estamos vivendo. Porque o sangue, como eu disse, as pessoas olham para mim, mas meu sangue de ferida não escorre mais. A minha tristeza você não vê mais no meu olhar. E eu não falo isso com arrogância, eu falo porque Jesus pôde fazer isso na minha vida um dia. Sabe, querido, o Mark compartilhou algo com a gente. E os pastores de Timbó, domingo, que alegrou muito meu coração. Quando a gente veio para Curitiba, o Xande recebeu uma palavra.
E nessa palavra dizia assim: eu preparei um povo numa cidade. Vá lá e leve o fogo, o amor e a alegria de Deus. Porque eles conhecem muito da palavra, mas eles se esqueceram do amor, do fogo e da alegria de Deus. E o Mark, a Su e o Cris, quando saíram daqui no domingo, os três conversando na mesa da minha casa, eles falaram assim: você entra lá, eu nunca vi uma igreja tão alegre e vibrante como a Poema Curitiba. E querido, não fui eu e o Xande que fizemos isso. Nós estamos dentro de um propósito, conquistando esse lugar no Senhor. Se era um povo frio, a primeira vez que eu preguei aqui em Curitiba, eu travei. Tava todo mundo de máscara ainda. Eu falei, boa noite, ninguém respondeu. Eu olhei pro Xande e falei, sabe aquela coisa? Eu olhei pra ele e falei, me tira daqui. Daí o Xande fazia assim pra mim. Tipo, continua. Eu falei, cara, eu sou a pastora da igreja. Subi, travei. O pessoal com a sobrancelha junto aqui, ó. A máscara, e eu fazia assim pro Xande. A minha voz fazia uau, uau, uau. E eu olhava pro Xande, me tira. E o Xande, vai, continua. Eu lembro que eu desci, a gente entrou dentro do carro. Quando a gente foi embora pra casa, eu falei, o que a gente foi fazer da nossa vida? Eles são muito bravos. O Xande, meu Jesus, não. Sorte que eu falei, amor, se você dá pra trás que nem eu dei, a gente já fechava no primeiro culto. Sorte que o Xande é o Xande, né? Ele já chegou, já fez uma piada, já brincou. No final tava todo mundo chorando. Mas eu falei, Alexandre, eu travei. Ele falou, eu vi. Eu fiquei tentando falar, tipo, motivacional. Eu sorri e mexi a cabeça pra ver se você saía do lugar. Foi a pior oferta da minha vida. Primeiro culto da minha igreja nova. Por quê? Mas Jesus vem transformando, Jesus vem fazendo coisas novas. E mais uma vez eu digo, isso não é mérito meu e do Xande. Isso é mérito do corpo de Cristo que tem respondido junto. E ele decidiu levar um casal feliz, vocês estão perdidos. Levou nós, fala mais que a boca, ri, não para um minuto, ligado no 300, é nós dois. Jesus escolheu para vir aqui, porque a nossa família tem sido completa em cada um de nós. Cada um de nós temos construído aquilo que o Senhor sonhou. Só que você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha. Nós precisamos construir esse reino juntos. A igreja precisa ser feliz. Sabe aquela vitrine que você olha no shopping? Você fala, gente, eu preciso comprar uma roupa desse lugar. Sabe aquela padaria? Sabe o cachorro, o jeito que ele olha pro frango assado lá? Fica assim? Você é essa vitrine para as pessoas lá de fora. Você precisa ser tentador, irresistível para as pessoas que estão lá fora. Uma vez um amigo disse para mim e para o Xande, Xandão, a igreja precisa ser irresistível. As pessoas precisam olhar e dizer o que tem naquela igreja lá. Tem um casal aqui na igreja que está congregando com a gente há pouco tempo. Os filhos dele congregavam aqui. Na verdade, o filho e a nora. E um dia eu sentei no aniversário para conversar com ela. Ela falou assim para mim, eu estava vendo muita diferença neles. A gente é da igreja há 20 anos, mas eu comecei a ver a alegria neles. Eu nunca vi a minha nora fazer um aniversário assim com tanta gente feliz. Eu nunca vi isso. E hoje eles estão aqui com a gente, querido. Eles viram a alegria, o sorriso na vida dos filhos. E falaram, eu preciso ver o que tem naquele lugar lá. Naquela igreja preta lá. Eu preciso entender aquele pastor lá. Eu preciso entender. É essa igreja irresistível que você tem que ser no seu trabalho. É essa vitrine que você precisa ser, aonde você estiver, para que as pessoas queiram comer daquilo que você come. Que elas queiram viver daquilo que você vive. Nós somos a vitrine da igreja de Cristo. Nós somos. E a nossa alegria vai contaminar. Ou você acha que as pessoas vão querer vir se a gente... Você chega para trabalhar assim. Você vai embora assim. Você chega em casa, fala com a sua esposa assim. Com seus filhos assim. Você acha que alguém vai querer isso? E eu não estou te apontando para ser assim. Eu já fui assim.
amarga, vítima. Você falava comigo, eu falava, a pessoa mentiu. Um dia o Xande falou pra mim, para, menina, eu não sou seu inimigo. Se eu falo, nossa, tá cheirando ruim a geladeira, você tá falando que eu sou fedida? Eu era nesse nível. O Xande falou, Marcela, eu não sou seu inimigo, eu sou seu marido, solta as rédeas. Porque eu era tão destruída, se você falasse alto, eu tava chorando e achando que era comigo. Por quê? Porque tudo era comigo. Jesus pegou eu para Cristo. Jesus olhou e falou, quer um testemunho, Marcela? Pegou eu para Cristo. Então eu achava, se o Alexandre falava, nossa, minha roupa não tá legal, você tá dando direto pra falar da minha, né, Alexandre? Porque eu era essa pessoa. Mas Jesus fez o que? Me deu a alegria da salvação, que transformou os meus atos, as minhas palavras, a minha ótica, o meu jeito de enxergar. Deus mudou a minha vida e é por isso que eu choro no louvor. Porque eu falo, Deus do céu, eu vou chorar mesmo. Porque, cara, como que Ele pode fazer isso comigo? Meu Deus do céu, não tem, gente. Lá em Filipenses diz, capítulo 4, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nosso Rei está voltando. Nosso Rei está voltando. Perto Ele está. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não fiquem remoendo o seu passado, os seus problemas, as coisas que têm acontecido. Pensem no que é bom, no que traz esperança, no que nos traz alegria. Pensem na volta de Cristo que está próxima. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipenses e é uma carta de amor e alegria. Amor e alegria. É isso que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. A igreja precisa ser vibrante. Precisa, gente. Nós precisamos ser uma igreja feliz. Eu tenho muito feliz. A minha maior oração era, Jesus, traz as pessoas mais experientes, traz pessoas mais velhas para a igreja, traz pessoas diferentes de nós e vê os pais chegando, querido. Tem pais de vários casais aqui chegando na igreja. Eu falo, Jesus, é isso. Porque eu não quero um quadrado com gente tudo igual. O corpo de Cristo é diferente. É subjetivo, é completo. A gente briga, igual no vôlei. Quer jogar vôlei? Amanhã tem vôlei. Se você quiser ir 8 horas. Tem uns que se acham aventurine, uns que não sabem nem pôr a direção na bola. A gente briga, a gente ri, a gente chora. A gente ama o irmão, a gente faz tudo junto. Esse é a alegria. Eu falo para as líderes aqui, eu não quero que vocês sejam iguais a mim. E não quero que vocês escondam o de ruim que vocês têm. Eu quero que juntas a gente chegue para um propósito maior. Assim como Jesus tem feito em nós, Ele precisa fazer nas pessoas que estão lá fora. Se um dia você perder a sua visão, de esquecer do que estão lá fora, de deixar de brilhar por aqueles que estão lá com a vida destruída, reconecta e volta para o arrependimento. Porque esse não é o nosso chamado. Se você desistir da sua avó, da sua tia, porque você acha impossível, porque você não acredita, reconecta. Tira lá a bússola, volta. Volta para o arrependimento aos pés de Jesus. Porque a gente parou de crer no poder dele. Nosso Rei está voltando e junto com a gente, em nome de Jesus, vão muitas e muitas e muitas pessoas. E as nossas famílias, e as pessoas que a gente não crê mais, eles vão. Porque através da nossa vitrine, o frango assado somos nós. Que nós vamos trazer, porque a nossa alegria vai contaminar as pessoas, amém? Peço para vocês se colocar de pé. E
Parece que nesse momento você peça para o Senhor isso. Jesus, eu sou feliz. Profetiza se você não está feliz hoje. Fala, Jesus, eu estou feliz. Eu sou essa igreja vibrante, Senhor. Mesmo que você não enxergue isso na sua vida. Como eu disse, mesmo que você esteja igual eu em 2008. Não veio um palmo na minha frente. Não enxergava um palmo na minha frente. Mesmo que você não veja nada dessas coisas agora, fala, Senhor, eu sou uma igreja feliz. Eu sou uma igreja vibrante, Deus. Senhor, eu sou uma igreja que tem propósito. Pai, a minha maior vocação é a santidade. O meu maior anseio do meu coração é ser santo, assim como o Senhor é santo. Jesus, eu vou chegar amanhã no meu trabalho, as pessoas vão falar, da onde você é porque você é tão feliz? Da onde você é porque você é tão amável? Da onde você é, Jesus? Nós não somos frios mais. Curitibano não é frio. Curitibano é feliz. Curitibano é amável. Curitibano é o melhor povo que Jesus poderia nos dar. Eu amo essa igreja, amo essa cidade. Amo aquilo que nós temos construído juntos. E que nunca, querido, nos falte verdade e alegria. Verdade e alegria. Porque nós vamos montando um alicerce de uma igreja que vai invadir essa cidade. Não porque nós somos melhores que ninguém, mas porque Jesus nos deu essa porção. Nós recebemos muitas palavras, eu e o Xande, em tempos diferentes, a semana passada, e as palavras diziam, é um tempo, é um novo tempo de prosperidade e pessoas chegando nesse lugar. Querido, você tem parte nisso. Você não é alguém que assiste. Você não é alguém que vê de longe. Você é participante do Evangelho de Deus. Você é participante daquilo que Deus fez para nós, como Poema Curitiba. Então aí no seu lugar agora começa a dizer, Senhor, me ensina a ser feliz. Me ensina a me alegrar pela tua salvação. Jesus, me ensina a ser amável. Me ensina a ser carinhoso. Coloca tanta lágrima nos meus olhos, Senhor, que eu não vou conseguir conter mais. Eu vou chorar no carro, eu vou chorar no trabalho, eu vou chorar porque eu amo meu Jesus. Eu amo meu Jesus. Traz essa unção de alegria, de paixão sobre essa igreja, Deus. Traz essa unção que as pessoas não consigam se conter, Deus. De tanta alegria, de tanta paixão, de tanto amor. Traz, Espírito Santo de Deus, esse tempo sobre nós, Pai. Os nossos problemas não são maiores do que a nossa alegria pela salvação. Traz esse tempo sobre a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.